Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, a Ti por cada vida que aqui se encontra. Cada pessoa, ó Deus, que atendeu ao convite e veio participar desta reunião. Ó Deus, que o Senhor possa marcar, que o Senhor possa tocar de uma forma poderosa e sobrenatural. Fala com cada um de nós, aqueles que nos ouvem e nos assistem também através da transmissão da internet. Alcança também com teu poder, com teu favor, e fala com cada um de nós, Pai. Que a tua palavra entre dentro dos nossos corações e o teu Espírito Santo, ó Pai, faça com que cada um entenda o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eis-me aqui como um servo de Deus para falar a tua palavra ao coração de cada um, Senhor. E que todo este ambiente esteja aqui preparado, guardado, e, ó Deus, esses corações, essas vidas possam estar atentas para aquilo que o teu Espírito Santo quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode se assentar, você que está em pé. Louvamos a Deus pela sua vida, você que veio participar desta festa, deste culto. Amém? Aqui temos o banner. A minha casa é uma casa de paz. Quantos querem ter uma casa de paz? Amém? Um lar de paz, uma vida de paz. Amém? Jesus Cristo, ele veio, para nos dar vida, vida abundante, vida completa e vida cheia de paz. Amados, estamos aqui nessa noite para nós celebrarmos a Deus por cada vida, por cada casa que foi alcançada durante o mês de maio com o projeto chamado Casa de Paz. Em Lucas, capítulo 15, versículo 10, a palavra de Deus diz que assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, quando alguém se arrepende, quando alguém recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, diante de Deus, até os anjos se alegram, festejam. Amém? E hoje estamos aqui para nos alegrar, para festejar por cada vida que abriu a sua porta para os agentes de paz entrar e levar a palavra de Deus. Por isso, estamos aqui em festa. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Pelos agentes de paz e por cada um desses irmãos que abriram suas casas, para que esses agentes de paz pudessem levar a palavra de Deus. A igreja, ela existe com um propósito. E qual que é o propósito da igreja? A igreja não é as paredes, o templo, o local onde nós nos reunimos. A igreja somos nós, somos pessoas. Amém? Você que serve a Deus, você faz parte da igreja de Deus na face da terra. E qual que é o propósito da igreja nos nossos dias? É continuar a obra de Jesus. Diga assim, o propósito da igreja é continuar a obra de Jesus Cristo. Amém? E qual que foi a obra de Jesus Cristo aqui na terra? A sua obra foi anunciar o reino de Deus através do Evangelho. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, quando ele veio, e se tornou carne, Jesus, o que ele fazia? Ele anunciava o reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus através do Evangelho. Amém? E o Evangelho, o que é o Evangelho de Cristo? Abra comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o apóstolo Paulo dizia, não me envergonho do que, gente? Do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho são as boas novas de salvação.
Quando a gente leva a palavra de Deus, quando a gente leva o Evangelho de Cristo, nós estamos levando as boas novas de salvação, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus, quando esteve aqui, o que ele mais fez foi anunciar o reino de Deus, pregar o Evangelho. Por isso, lá em Mateus 9, 35, Mateus 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que Jesus fazia? Jesus percorria as cidades, Jesus percorria as aldeias, Jesus ensinava nas sinagogas deles, e Jesus pregava o evangelho do reino. Amém? Ele anunciava as boas novas de salvação, e diz que ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aonde Jesus chegava, aonde Jesus entrava, o milagre entrava junto com Jesus. Amém, gente? A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome curarão os enfermos. Por isso Jesus orava e as pessoas eram curadas. Hoje também as pessoas são curadas através do poder da oração no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que crerem. Quantos aqui já receberam alguma graça, alguma bênção, alguma cura, algum milagre, amém? Através da oração. Levanta sua mão. Você que já recebeu alguma bênção, alguma cura, aleluia. Glória a Deus por isso. Está se cumprindo esta palavra. Então, Jesus, aonde ele entrava, havia salvação. A casa que Jesus entrava, havia salvação. A casa que Jesus entrava, as pessoas eram curadas pelo poder de Jesus. Aleluia. A casa onde Jesus entrava, aconteciam milagres extraordinários. E nós cremos que se você abriu a sua casa para que Jesus entrasse, haverá não só paz na sua casa, mas haverá muitos outros milagres para a glória do Senhor Jesus. Lucas capítulo 19, do verso 1 em diante, a Bíblia ela fala algo a respeito de um homem chamado Zaqueu. Hoje mesmo nós cantamos, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? E esta canção ela fala sobre Zaqueu. E Lucas 19, 1 em diante, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, era muita gente, e ele era de pequena estatura, e correndo adiante, ele subiu a um sicômoro brava, para ver Jesus. Ou seja, ele subiu uma figueira brava, para ver Jesus, porque Jesus haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima, e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas começaram a criticar Jesus. Olha, ele está indo na casa de um homem que é cobrador de impostos. Esse homem é pecador. Esse homem é corrupto. Ele se enriqueceu ilicitamente e Jesus vai entrar na casa dele. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Jesus entrou na casa de Zaqueu, e a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Aleluia! Zaqueu teve um encontro com Jesus, e a sua vida foi mudada completamente. Irmãos, essa história fala de um homem que ele desejou ver o Filho de Deus, ele desejou ver Jesus, mas como ele era de pequena estatura, né? Ele não ia conseguir, porque existia uma multidão na frente dele, e ninguém queria dar o lugar. O que ele fez? Ele correu na frente, e ele subiu numa árvore, e ele diz assim: ele vai passar por aqui, e daqui de cima eu vou ver quem é esse Jesus que tanto as pessoas falam. Mas graças a Deus, que quando Jesus passou ali por baixo, Zaqueu não só viu Jesus, como Jesus parou e olhou para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque hoje eu vou na tua casa, hoje eu vou pousar na tua casa. E diz a palavra que ele saiu lá de cima, irmão, para subir numa árvore, né? Não é fácil subir e também descer de uma árvore, mas diz que ele desceu apressadamente e veio ter com Jesus e se alegrou, aleluia. Ele ficou muito alegre porque Jesus disse: eu vou na tua casa hoje, aleluia. Mas você sabe que sempre tem as pessoas do contra, tem ou não tem, gente? Na vida tem pessoas do contra ou não? Por exemplo, você chega assim e fala: fui promovido. Todo mundo vai falar: uau, que maravilha, que bom que você foi promovido. É assim que funcionam as coisas? Vai ter alguém que diz assim: essa promoção poderia ser para mim, né? Poxa, eu que deveria ser promovido, né? Sempre tem alguém que fica descontente, sempre tem alguém que fala mal. E quando Jesus disse que ia na casa daquele homem, algumas pessoas começaram a julgar. Ele disse que é o Filho de Deus, ele disse que é um Messias, mas ele está entrando na casa de um pecador. Ele não deve ir para entrar na casa de um pecador. E Zaqueu, ouvindo isso, Zaqueu diz: olha, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, o que eu vou fazer? Eu vou restituir ele 4 vezes mais. Gente, esse se converteu. Esse se converteu. A gente até brinca que a última coisa que às vezes converte na vida da pessoa é o bolso dela, né? Mas esse se converteu. Ele diz: olha, se eu defraudei alguém, eu vou lá restituir ele 4 vezes mais. Aleluia! E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quantos lembram que Deus prometeu a Abraão que os seus filhos seriam como as estrelas que não podem ser contadas, a areia da praia que não pode ser contada? Amém, Jesus? Nós somos filhos de Abraão. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo são os filhos. A Bíblia diz que os da fé, esses sim são os filhos de Abraão. Não apenas aqueles que nascem lá no território de Israel, mas aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão, porque Abraão, ele é considerado o pai da fé. E Jesus se alegrou por isso. E Jesus respondeu dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles, que estavam perdidos. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Assim como nós, um dia, estávamos perdidos e fomos encontrados por Jesus. Amém, gente? Jesus nos encontrou, aleluia. Estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Esse tempo atrás pregando, e eu fiz uma pergunta, e alguns irmãos levantaram a mão, e eu me assustei, porque até o Gustavo levantou a mão e disse: quem que antes não gostavam de crente, e que jogava pedra em cima da igreja? Ele foi um: eu jogava.
Hoje ele é um pastor, aleluia. Fazia o que mais? Jogava pedra na porta da casa do pastor. Oh, misericórdia. Mas graças a Deus que Jesus o encontrou. Jesus veio buscar e salvar os que estavam o quê? Perdidos. Aleluia, estava perdido mesmo, né? Jogando pedra na casa do pastor, misericórdia, Jesus, né? Aí Jesus fala, hoje eu vou te mostrar, agora eu vou te mostrar como é que é a vida de um pastor, né? E fez ele um pastor, glória a Deus por isso. Então, amados, Jesus, ele veio salvar, ele veio buscar os que estavam perdidos, e graças a Deus que nós fomos encontrados por ele, amém, gente? Irmãos, como igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na face da terra. E se eu e você somos parte desse corpo, o que nós devemos fazer? Fazer o mesmo que Jesus fez, pregar o Evangelho, alcançar os perdidos para o reino de Deus. Amém? Por isso, a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, Provérbios 11, 30, a parte do versículo que eu quero, a parte B, que diz, o que ganha almas, sábio é. Vamos falar juntos? O que ganha almas, sábio é. As pessoas que investem o seu tempo para pregar, para falar das boas novas, para anunciar o Evangelho de Jesus, as pessoas que estão distantes do caminho do Senhor, são sábios, são pessoas sábias, porque o que ganha almas, sábio é. E Jesus, antes de ir ao Pai, ele deixou aqui uma comissão para a igreja, que está lá em Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16, que nos diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Jesus mandou que a sua igreja, o seu povo, fosse por onde, gente? Por todo o mundo. Ide por todo o mundo, para fazer o que mesmo, gente? Pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está o quê? Condenado. Então nós, os anunciadores do evangelho, os agentes de paz, que vamos fazer, aleluia, vamos levar a palavra de Deus, vamos anunciar o evangelho, as boas novas, estamos obedecendo a ordem de Jesus. É uma ordem para anunciarmos o evangelho, é uma ordem para anunciarmos as boas novas de salvação. Por isso nós, como igreja, nós enviamos muitos irmãos através desse projeto chamado Casa de Paz, projeto para evangelizar, um projeto para pregar o evangelho de Cristo. Nós enviamos muitos irmãos, e muitos irmãos foram e acharam os filhos da paz. Amém, gente? Não é uma alegria? Poder ir na casa de alguém e levar a palavra de Deus, e levar uma oração, e levar uma palavra de conforto, de consolo, de bênção, de alegria, de paz. Agora, por que muitos não creem em Deus? Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Diz assim: como, pois, invocarão aquele quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não houver quem pregue, as pessoas não crerão no Filho de Deus. Se não há quem pregue, as pessoas não invocarão ao Senhor Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Cada um daqueles que fizeram as casas de paz, os agentes de paz, se coloca em pé aí para a gente conhecer. Amém? Venham aqui na frente, todos os agentes de paz, amém? Vem aqui na frente, aleluia. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos agentes de paz. Aplauda bem forte a Jesus. Dentre muitos aqui na igreja foram convocados, mas esses deram crédito e foram enviados, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a Bíblia diz: quão formosos os pés dos que anunciam, aleluia, o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas, dos que trazem boas notícias. Que bom, né? Vocês ouviram a convocação e vocês disseram: eis-me aqui, Senhor, estamos prontos, queremos, né, ir e levar a palavra de Deus, queremos ir à casa dessas pessoas, encontrar os filhos da paz, aleluia. Então, nós louvamos a Deus por cada um de vocês que trabalharam, que foram, que fizeram as visitas, que oraram nestas casas, que o Senhor os recompense. A Bíblia diz que aqueles que levam a palavra de Deus, mesmo que com dificuldade, chorando, mesmo que com alguma situação difícil, né, ele voltará alegre, trazendo consigo os seus molhos, os seus frutos, amém? E a gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Agentes de paz, e vamos aplaudir o Senhor mais uma vez na vida deles. Deus abençoe. Pode se sentar, aleluia. Amados, nós devemos pegar o exemplo desses irmãos, né? E nos envolvermos para que possamos anunciar o evangelho. Para isso fomos chamados. Fomos chamados para pregar as boas novas. Fomos chamados para ir a todos os lugares, aonde nos abrirem portas, e anunciar o reino de Deus, e anunciarmos o evangelho de Cristo. E baseado em Lucas 10, 1 em diante, o projeto Casa de Paz, baseado nesta passagem, eu queria ler com você, que diz o seguinte, Lucas 10, 1 em diante: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 discípulos, né? E os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, Jesus estava falando, grande é em verdade o quê? A seara, os campos, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Obreiros, ceifeiros para a sua seara. Amados, nós como igreja, nós temos clamado a Deus, dizendo: Senhor, envia mais ceifeiros, envia mais obreiros, envia mais trabalhadores, agentes de paz, porque tem muito trabalho. A seara, na realidade, é o que, gente? Muito grande. Vou fazer uma pergunta aqui, uma pesquisa rápida. Quantas pessoas você sabe que está precisando de paz na sua casa, na sua família, nos seus negócios? Quantas pessoas você conhece que está precisando de Deus? Levanta a mão. Você conhece alguém que está precisando de Deus? Tem muita gente na nossa própria família, no nosso convívio, no trabalho, na escola. Nosso convívio com a vizinhança, existe pessoas que precisam desta mensagem de paz, dessa mensagem de amor, amém, gente?
Então Jesus disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 5. Disse o Senhor: e em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Vou fazer uma pesquisa agora. O pessoal que recebeu visita na sua casa, os agentes falaram essa palavra? Paz seja sobre essa casa? Falaram? Falou ou não falou? Levanta a mão se falou. Aleluia. Se não falou, vou puxar a orelha deles, né? Que a primeira coisa que ele tinha que falar é: paz seja nessa casa. Aleluia. Porque eles não estavam ali representando uma igreja, representando um homem, mas eles estavam ali representando a paz de Jesus. Aleluia. E diz aqui: em qualquer casa, versículo 5, onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Versículo 6, e se ali houver o Filho da paz, a paz repousará sobre ele. Aleluia. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. A pessoa chega com a unção de Deus, com a paz de Deus, e diz: a paz seja sobre essa casa. Se ali existir um Filho da paz, a paz repousará sobre ele. Versículo 6, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, o que vai acontecer? A paz voltará para vós. Versículo 8, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que for oferecido. Versículo 9, curai o quê? Os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se você porventura foi rejeitado em alguma situação, não foi você que foi rejeitado, foi o Senhor que foi rejeitado. E o versículo 17, ele fecha dizendo assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitaram, pelo teu nome curamos os enfermos, libertamos os cativos, fizemos coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Isto aconteceu com aqueles 70 discípulos de Jesus, e acontece quando vamos anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que os sinais acompanham aos que creem. Quantos gostam de ver sinais? Amém? Aleluia. Você não gosta? Não, eu gosto. Amém? Orar pela pessoa, ela ser curada imediatamente. Orar pela pessoa e o problema dela ser solucionado. Olha, sabe aquilo que eu pedi oração? Aconteceu, aleluia. Não é uma maravilha? É importante os sinais acompanhar. Por quê? Porque nós estamos fazendo a obra de Deus, e quando fazemos a obra de Deus, Ele manda que os sinais nos acompanhem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão o quê? Curados. São sinais que manifestam, aleluia, o reino de Deus. E isso aconteceu com eles. E cremos também que aconteceu com muitos. Amém, irmãos? Quantos sinais aconteceram na sua casa de paz? Você que fez casa de paz, aconteceu sinal? Levanta a mão. Se aconteceu alguma cura, algum milagre, alguma oração respondida, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Deus faz sinais, prodígios, maravilhas, acontece. E por isso, amados, é um grande dia para nós celebrarmos a Deus. É um grande dia para nós festejarmos a Deus por cada uma dessas vidas que foram alcançadas. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 3:20. Nos diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei aonde? Entrarei aonde? Em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia! Como é bom abrir a porta para Jesus entrar na nossa casa. Como é gostoso receber uma visita como Jesus. Amém? Sim ou não, gente? Você gosta de receber visita, e visita assim que você fala, puxa vida, essa pessoa quando vem me visitar me põe para cima, eu fico alegre, eu fico contente. Não é gostoso receber uma visita assim? Receber visita de gente que tem olho grande é complicado, né? Gente invejosa, né? É? Você não, misericórdia, não quer nem abrir a porta, mas receber anjos dos céus, pessoas que vêm para abençoar a tua vida, a tua casa. Isso não é muito bom, gente? Quando você recebe um agente de paz e abre a sua casa para ele, quem está entrando ali é Jesus Cristo. Aleluia! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer entrar na tua casa, aleluia. E ele não quer só fazer visita, mas ele quer morar na tua casa. Ele quer viver juntamente com você. Ele quer ter um convívio contigo. Por isso, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Oh, amados, como é gostoso, como é bom você ter toda a sua casa salva por Jesus. Amém? Quantos querem essa bênção? Amém? Tem gente que não quer. Não, pastor, não ore para salvar meus parentes. Misericórdia. Quantos querem essa bênção? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi que Josué falou. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele fazia orações todos os dias, mas ele não conhecia Jesus. E em uma dessas orações aparece o anjo lá e diz, olha, você tem que mandar buscar Pedro. Ele está em tal lugar, assim, assado. Deu o endereço para ele. Pedro estava nesse lugar e Pedro não pregava, não anunciava o evangelho para pessoas que não fossem judeus, somente para os gentios. Ele não anunciava o evangelho para os gentios, perdão, somente para os judeus. E Cornélio era gentio, mas o anjo também apareceu a Pedro e deu uma visão para ele, aonde mostrou ali alguns animais impuros num lençol branco, e a voz dos céus vinha e dizia, Pedro, mata e come, e ele dizia, Senhor, como vão matar e comer aquilo que é impuro? E a voz repreendia Pedro, dizendo, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Por 3 vezes aconteceu isso, e de repente ele se desperta daquilo, fica pensando, e o anjo diz, olha, estão aí à tua procura alguns homens, ouça o que eles estão vindo buscar-te, e vai até a casa e fala do evangelho de Cristo. E de repente os homens falam a respeito de Cornélio, como ele ouviu aquela visão e a voz de Deus. Ele foi lá e levou consigo alguns irmãos para testemunhar, e ele pregou a palavra de Deus pela primeira vez aos gentios. Pedro, apóstolo Pedro, prega a palavra de Deus aos gentios. E esses gentios, o que acontece? Eles se reúnem, o Cornélio reuniu a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, e fizeram ali um grande culto, ouviram a Pedro, e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles orando pelos irmãos, o que aconteceram? Eles foram batizados no Espírito Santo, e eles ficaram perplexos, dizendo, puxa vida, esses também receberam a promessa do alto, e o Evangelho de Cristo, ele é para todas as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a salvação está aberta para todos aqueles que querem receber. Quantos podem dizer amém? Aleluia.
e Cornélio recebeu Jesus, aleluia. Tantos outros receberam Jesus, e durante essas visitas, este mês, muitos aqui receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Romanos 10, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, aleluia. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você, amigo, confessar que Jesus é o teu Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo, você está abençoado, você terá o dono da paz juntamente com você, aleluia. E no livro de João, capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem que foram feitos filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus aqui? Então você que recebeu a Jesus como seu Senhor durante esse período de casa de paz, olha, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. A sua vida vai ser mudada. A sua vida vai ser transformada. A sua vida terá paz. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, ele vai habitar em você. Amém? Aonde que Deus mora? Ele mora nesse prédio aqui onde que a gente cultua a Deus? Não. Isso aqui é um prédio onde nos abriga do calor, do vento, da chuva, do sol. Nos reunimos aqui, mas a palavra de Deus diz que nós somos o quê? O templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Deus quer entrar na tua casa, na tua vida. Aonde você andar, aonde você for, Deus vai junto com você. Aonde você entrar, Deus vai entrar com você. Aonde você sair, Deus vai sair com você. Aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai estar com você. Aleluia. Porque Ele habita em você. Ele habita em você.